Fala, meu povo, tudo bem? Bem-vindos ao melhor canal de história do mundo! E hoje nós iremos continuar falando sobre história antiga, mas hoje a civilização, a sociedade a ser investigada, a ser estudada é o Egito! Por isso mesmo, fique aí nessa aula que será maravilhosa! Chama a vinheta! Fala, meu povo, aqui quem vos fala é o professor Felipe Lacerda do canal História para quem tem pressa. E se você está aqui é porque você está com fome do conhecimento, está com vontade de aprender. Essa aula é dedicada para todos aqueles que vão adquirir o seu vestibular com pressa e com qualidade. Vão entrar na faculdade, na universidade e também adentrar nos concursos da vida. Então, se você está aqui para assistir uma aula de qualidade, de verdade, sem enhenhen, sem resumo, está no local certo, no canal História para quem tem pressa. Então já vai deixando o like, se inscrevendo e compartilhando e comentando com os outros colegas, porque a aula já vai começar. Hoje, particularmente, a aula é de um assunto que eu gosto muito, não é portanto que vocês veem sempre aqui, ó, como parte do cenário, o Egito Antigo, que é uma civilização esplêndida. Então vamos hoje ver as nuances sobre essa sociedade que às vezes parece muito complexa, mas às vezes também muito parecida com as sociedades antigas, na qual a gente já começou. Então se você ainda não assistiu a primeira aula, que é sobre as primeiras civilizações mesopotâmicas, clica aqui no card em cima e você vai ser direcionado para ela, tá certo? Então vamos lá para o Egito Antigo. A primeira coisa que nós temos que discutir sobre a civilização egípcia é olhar de onde surgiu essa galerinha e onde ela está localizada. Por isso que é importante a gente ressaltar que a África é um continente e não um país. E isso você já sabe, né? Se não sabe, tu não vai passar não. Então se liga nessa ideia. Além disso, a África é um continente onde tem uma grande variedade de etnias e povos, e os egípcios são um deles, fazem parte dessa variedade ou dessa multiplicidade, ok? Então eles se localizam ali no nordeste do mapa, mais ou menos onde a gente chama de Antiguidade Oriental, onde se localiza o Egito. Belezinha? É importante a gente ressaltar que é banhado pelo Mar Mediterrâneo e o Vermelho também, e fora os rios que o banha. Essa civilização que é importantíssima para ser construído como civilização é o rio, ok? Então a gente pode avançar para o próximo slide. A atual República Árabe do Egito é banhada pelos dois rios, pelos dois mares, como já tinha falado, o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, e sua capital hoje é a cidade do Cairo. Mais importante a gente ressaltar que esses mares e esses rios que o banham serão de extrema necessidade ou de extrema importância para que a civilização consiga emergir nessa localização. Além disso, não é só da agricultura que vive esses povos, que nós vamos ver sua forma de economia de sobreviver, mas também do comércio, fazendo com que eles tenham contato com demais povos, tá certo? Aqui na imagem vocês conseguem ver uma das mais importantes imagens ou legados deixados pelos egípcios, que são as suas grandes construções, suas obras faraônicas, como já diz. Então aqui ao lado vocês veem a imagem de uma esfinge e por trás a imagem de uma pirâmide. E eu logo ressalto que ela é utilizada para que fosse culto, como parte do culto religioso para o rito de passagem do faraó. Então ela não tem um símbolo, como posso dizer, de construção que havia habitantes que moravam ali. Não, aquilo ali é um símbolo de passagem ritualístico, religioso da vida do faraó para a vida eterna. E por isso que lá ele guardava suas riquezas para que quando voltasse à vida estivesse com seus ouros, tá certo? Além disso, é de extrema importância vocês entenderem que esse faraó também não só constrói essa pirâmide como só um rito de passagem ou uma coisa religiosa, mas também porque quem vê de longe sabe que ali tem alguém que é muito poderoso. Então as construções nesse período antigo, da história antiga, também simbolizam o poder marcado pelo aquele imperador ou pela
aquele que domina o local. Certinho? Belezinha? Entenderam? Perfeito. Então vamos avançar. Gente, ressaltando aqui que temos materiais complementares gratuitos totalmente para vocês, disponível aqui na descrição do vídeo. Então, se você ainda não consultou nenhum dos materiais, todas as nossas aulas têm materiais complementares, com questões com gabarito. Além disso, tem as nossas referências, indicações de livros para qual a gente construiu essa aula. Mais ainda do que isso, também temos o resumo da aula já totalmente escrito e digitado para você. Tudo isso totalmente gratuito. Além disso, é importante ressaltar aqui que é quando você compra esses livros que nós indicamos em cada aula, que a gente consegue arrecadar alguma coisa para conseguir investir mais no canal. Então, se você está aqui, nos ajude também e a gente entrega a aula perfeitamente para você. Vamos dar continuidade falando agora sobre a civilização egípcia e algumas de suas características, como o Egito Antigo foi uma das primeiras e grandes civilizações a emergirem na grande antiguidade. Vimos que a primeira civilização que emerge como uma grande potência são as civilizações que circulam a Mesopotâmia, falando mais sobre a babilônica ou os sumérios, entre outros, que isso está disponível já na última aula. Mas é importante a gente ressaltar que isso só ocorre graças aos mares que circulam essa área ocupada pelo Egito, e além disso também sobre que essa civilização ela se unifica em torno de um poder hierarquizado. Então ela é unificada por volta de 3.150 anos de Cristo por Menes, que junto com a política do Alto e Baixo Império conseguiu juntar e unificar o Egito, que a gente vai ver logo após aqui onde é que se localizava e como é que se distribuía esse Alto e Baixo Egito, tá certo? Então esse Antigo Egito ele vai se emergir ou atingir o seu auge lá no meados do Novo Império, que é quando tem essa unificação. Então o Egito se expande, toma conta de novos territórios, se expande também comercialmente e também na forma de poder. Belezinha? E isso aqui vocês vão ver ao passar do discorrer da aula. Entenderam? Então vamos avançar. Ainda sendo como uma característica geográfica, mas também da civilização egípcia, vocês podem observar aqui que mais próximo ao mar Mediterrâneo no mapa, que vocês conseguem dar o zoom, fica o Baixo Egito, que ele é circulado pelo delta do Nilo e o norte de Mefins, onde os rios se dividiam e viravam vários berços, que é ali que começa a emergir a civilização egípcia, porque você sabe que as civilizações elas só se fixam no local, tornam-se sedentárias a partir da agricultura, e por isso que essas cheias que provocavam que o Rio Nilo provocava nessa sociedade, nessa localização, era de suma importância para que conseguisse de fato emergir a civilização e o império também conseguisse se erguer. Então o Baixo Egito ele é de suma importância não só porque ele está de frente para o mar Mediterrâneo, mas também por conta dessas bacias que se distribuem a partir do Rio Nilo, que é importante a gente ressaltar, como eu falei na última aula, que sempre quando tem alguns vestibulares de universidades, as perguntas elas são mais objetivas, como qual é a dádiva que faz sobreviver o Egito Antigo, o Império. Aí você vai apontar que é o Rio Nilo, porque o Rio Nilo de fato é uma dádiva, como diria o historiador Heródoto, que era especialista não só na história egípcia, mas também na arte egípcia, tá certo? E descendo o Rio Nilo, vocês vão ver lá embaixo o que a gente chama de Alto Egito, que era uma estreita faixa de terra que cercada por mais de 900 quilômetros, tá certo? De extensão, começando com Assunção e terminando em Marfins. E esse aí era o Baixo, o Alto Egito. Belezinha? E tudo isso, gente, só foi possível graças ao trabalho provocado, construído pelos egípcios na distribuição da água e também na preservação do Rio Nilo, que até hoje sobrevive. Se na sua cidade tem um rio, você deve se perguntar se ele está vivo ou morto. Se ele estiver vivo, você se pergunta o seguinte: será que a sociedade ou a cidade na qual nós sobrevivemos ou vivemos necessita desse rio para que a gente consiga sobreviver? Ou já existem outros sistemas hidráulicos como barragem? Se existe, é porque ela não depende do rio, se esse rio está morto. Se esse rio sobrevive, ele é limpo, é porque de fato as pessoas precisam dele, como acontece no Egito, que não preservam porque o amam, mas sim porque é uma dádiva, é algo sagrado, sem eles não sobrevivem.
porque tudo que norteia é pela base do rio Nilo. Então esse rio é de extrema importância para a civilização egípcia. Belezinha? Entenderam? Agora a gente vai avançar. Agora o bicho pega, porque a sociedade ela é hierarquizada, ou seja, existe uma hierarquia a partir dos segmentos sociais. E a outra coisa importante para não deixar de escapar aqui, a sociedade egípcia ela é estamental. Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra, mas ouçam agora e decorem ou conheçam bem e adquiram esse conhecimento. Sociedade estamental não só acontece aí, mas como vai acontecer no feudalismo, é uma sociedade que ela não possui uma mobilidade social. Exemplo, um escravo de forma alguma pode se tornar um nobre, ou um escriba nunca vai se tornar um faraó, porque elas são aquilo que os deuses permitiram elas serem. Então não existe uma mobilidade social. Se nasceu escravo, vai morrer escravo. Se nasceu camponês, vai morrer camponês. Se nasceu artesão, vai morrer artesão, e por assim vai. Além disso, é uma sociedade onde o poder ele é um poder teocrático. Teo significa Deus ou deuses, crático, poder. Isso a gente já viu que é uma característica geral dessas sociedades da história antiga ou dessas primeiras sociedades que emergem, tá certo? Vimos na última aula que novamente deixo o card aqui sobre a Mesopotâmia, é uma característica principal. Se nas outras civilizações o poder central está sobre o imperador, nesse caso no Egito está sobre o faraó, que ele não só representa o poder, o comando, a hierarquia geral que manda desde o nobre até os escravos, mas também ele é o símbolo, o Horus vivo. Ele representa o próprio Deus vivo na Terra. E quem é esse cara? O faraó, representação divina do Deus. Então por isso ele se sobressai sobre os outros e também é o comandante, aquele que organiza a sociedade, ou o imperador, mas que sabemos que chamamos de faraó. Além disso, abaixo vem a nobreza, que nós vamos discorrer sobre cada um desses estamentos das sociedades em seguida. Vem os escribas. Os nobres são aqueles que fazem parte da família do faraó. Os escribas, aqueles que organizam a sociedade em formas de escritas e administrativas. Os soldados, é lógico, aqueles que protegem o faraó. Só que aqui dentro dessa pirâmide está faltando os sacerdotes. Só que esses sacerdotes estão dentro da nobreza, tá certo? Além disso, existem os soldados e os artesãos que produzem as pequenas coisas, os camponeses e os escravos, que também a gente vai ver no decorrer daqui da aula. Essa imagem aqui ela é importante porque vocês percebem os estamentos sociais. Vocês dão um zoom se não estiver conseguindo enxergar como é que era, e essa imagem tenta retratar cada um desses estamentos. Vocês podem ver aqui na imagem faraó, podem ver também os sacerdotes, camponeses, dentre outras pessoas que vivem na sociedade hierarquizada. Hierarquia significa que existem o superior e os inferiores, e uns mandam e outros obedecem, tá certo? Bom, como já foi dito, uma característica sobre a civilização egípcia é o poder do faraó, que tem autoridade absoluta, como vocês conseguem ver, concentra-se em si todos os poderes políticos e também espiritual, é por isso que ele é o Horus vivos, ou Deus vivo. Além disso, vem os nobres, que são os proprietários de grandes lotes de terras e ocupam também as principais postos do exército, porque são familiares normalmente do faraó que ali rodeiam essa galera. Além disso, tem os viseres, que controlavam o arrecadamento dos impostos e fiscalizavam as construções e a justiça também, e chefiavam a polícia e as tropas. São de grande importância para o funcionamento dessa civilização egípcia, porque eles são a torre administrativa que estão por trás do faraó, certinho? Depois, não menos importante, porque é eles que fazem com que o poder seja assegurado pelo faraó, são os sacerdotes, que são os homens que são parte de cultos, que fazem parte da religião, que por sinal eu destaco aqui, a religião é politeísta, não existe uma denominação para o nome da religiosidade professada pelos egípcios, mas existem o segmento que é politeísta, porque acreditam em vários deuses, tá certo? E outra aula aqui, não me deixem esquecer,
nós veremos esses deuses e um pouco sobre a cultura e desenvolvimento egípcio. Essa aqui será uma aula em geral para que a gente consiga atingir nossos objetivos, porque é só isso que é cobrado nos vestibulares ou nos concursos. E aí eu peço para que vocês deixem o like e se inscrevam no canal. Não se esqueça que nós só estamos aqui porque vocês estão aí. Continuando, abaixo dos sacerdotes vem os escribas, que são aqueles que se encarregam de cobranças de impostos e também fazem parte da organização administrativa do rei. Por isso é eles que escrevem as leis e as determinações do seu imperador ou seu faraó em formas de decretos, tá certo? E também são parte da fiscalização das atividades que ocorrem dentro do reino ou do império. Belezinha? E por último, gente, por último não, e depois vem aqui por último no slide, os soldados, que são aqueles que determinam, que fazem o uso da força do Estado em nome do faraó. Vivem também de produtos dados a pagamentos por serviços e também de saques realizados durante as guerras. Então, os soldados, eles não têm um trabalho meio que assalariado, como posso dizer, que por sinal o salário surge também no Egito. É muita informação, eu amo isso. É que surge no Egito o salário, mas como forma de sal. Por isso que vem esse nome, salário, mar Mediterrâneo ali, sal, então era abundante. Além disso, os soldados vivem de produtos dados pelos pagamentos, né, pelos serviços que eles ofertam ao imperador. Além disso, vivem dos saques realizados nas guerras, como os espólios, que é aí que surgem os escravos. Os escravos aí não é por cor ou segmento, mas sim inicialmente pelas grandes guerras que ocorrem entre os povos, e aqueles dominados serão também dominados e tidos como escravos, certinho? Mas que esses escravos também têm uma certa mobilidade, que é de trabalhar, fazer aquele seu trabalho e mais tarde voltar para sua casa, seu lar, certo? Que também tem que ser dentro do Império do Egito, ok? Os artesãos, essa classe social que eu amo e adoro por eles serem a galera que desenvolve mais do que seus trabalhos, mas sim uma cultura, a produção cultural do Egito. São eles que desenvolvem a carpintaria, são eles que são os pedreiros que fazem parte das grandes construções faraônicas, são eles que são os desenhistas que nós vemos geralmente dentro dos túmulos, que lá nos túmulos também era tudo criado a arte para a glorificação do faraó. É uma coisa importante ser ressaltado. São eles também que fazem as esculturas e eles são os pintores tecelões. Além disso, são eles que fazem parte da cultura, que são algumas vezes são deixadas de lado, mas é preciso a gente ressaltar que a cultura material é parte dos artesãos dessa época, tá? Não só da civilização egípcia, mas de todo mundo que vive nessa sociedade antiga. Então por isso que eles são de extrema importância para mim. Sem eles não haveria essa arte, por exemplo, essa arte aqui, viu? Só por sinal, uma curiosidade, ela que está falando sobre o banquete, a comida servida ao imperador, certo? Ao faraó. Bom, outra galerinha a gente ressaltar são os camponeses, ou chamados também de felas, os felas da mãe, porque são eles que produzem. Compunham a maior parte da população também e trabalham nas propriedades dos faraó e dos sacerdotes e dos nobres. Então, a galera aí já da alta hierarquia não utiliza das mãos para trabalhar. Essa parte do trabalho com as mãos fazem parte dos últimos estamentos da sociedade, que são eles artesãos, camponeses e escravos. Então já vejam aí onde começa essa questão que nós chamamos na academia de defeito mecânico, que é trabalhar com as mãos, e que os grandes estamentos da sociedade não querem esse tipo de trabalho. Certinho? Além disso, vem os escravos, que são originários ou de dívidas ou de guerras, como já falei, e faziam serviços domésticos e trabalhavam nas pedreiras e nas minas e nas construções também, alguns deles, das pirâmides. Certinho? Então percebam que parece que essa sociedade hierarquizada em forma de pirâmide, que é constituído não só pelos servidores do rei, mas também por uma classe mais baixa, e que é preciso ressaltar que parece ser uma característica geral das sociedades
antigas, certinho? Beleza, então podemos avançar. Eu havia falado aqui que uma característica geral dos vestibulares é ver o comportamento, os embates sociais e a forma com que eles produzem riqueza. Então, nesse caso, é a economia. A economia egípcia, ela é de base agrícola, até pelos rios Nilo, que eu já falei, e o mar, né? Mas também oferece muita comercialização, que é através desse comércio que nasce várias culturas e que também os outros povos irão lhe conhecer, ou irá acontecer outras invasões de outros locais nesse território do Egito, tá certo? Então a base agrícola é composta por principalmente trigo, cevadas, frutas, legumes, linho e algodão, bastante um pouco diferente das sociedades mesopotâmicas que constituem mais trigo, cevadas e grãos, mas aqui os legumes são algo a destacar também dessa galerinha do Egito. Além do tecido, né, que é para produzir as roupas que vocês veem, diferente dos povos originários da América, eles já possuem vestimentas por conta dessa apropriação artesanal e da produção de algodão junto com os artesãos. Belezinha? Olha aqui a imagem, à sua esquerda vai ver aí um pouco da produção como era feita dessa galera aqui da base agrícola, camponeses e escravos, tá certo? E olha lá o senhor lá olhando sentadinho. As figuras principais também são retratadas sempre como maiores, uma característica da arte egípcia. Uma das coisas que vocês têm que ter em mente já a essas alturas é que uma coisa que destaca as sociedades, as civilizações antigas da pré-história é a invenção da escrita, não é isso? Então a escrita que será desenvolvida, uma delas, viu, pelos egípcios, é a hieroglífica, que data entre 3.200 anos antes de Cristo e que servia não só para a organização do império administrativamente, mas também para a adoração e a contação da história e os mitos religiosos e também do faraó. Belezinha? Entenderam para que serve a escrita nesse mundo antigo? A arte egípcia ela acaba se destacando bastante nessa época porque não está só nas suas grandes construções públicas e faraônicas como as pirâmides, mas o número de detalheza que é feita nas imagens. Vejam, as figuras elas sempre seguem a frontalidade. Além disso, os personagens principais das pinturas também devem ser sempre representados como os maiores personagens, comparando com os secundários. Como vocês percebem aqui na imagem, além da minha aqui. Olha aqui o tamanho do faraó sentadinho em comparação ao outro que está ali servindo. Que apesar de ser também grande, o faraó está sentado e ainda é mais alto. Certinho? Então isso é uma característica da arte egípcia, além de ser a adoração ao faraó, contemplação dele, toda a arte dedicada ao faraó. O cara era ditador sim, era uma monarquia que pretendia uma monarquia distópica, né? Que coloca o imperador como o principal, esquecendo as outras partes da administração que fazem parte também da sociedade egípcia. Então, como eu já havia dito, a arte em geral ela está destinada à glorificação do faraó e à representação da vida além do túmulo, porque isso era um marco da religião ritualística politeísta deles. Era para isso que o imperador passava a vida inteira construindo a sua pirâmide para que no fim ele pudesse retornar, pegar sua riqueza e governar lindamente. Além disso, porque vocês sabem, né, a balança é um exemplo de um deus lá que a gente vai ver todos eles, que fazem com que o ouro que seja depositado faça com que ele possa atravessar a sua vida além do túmulo, né? Então é de extrema importância, é por isso que eles constroem aquelas obras para colocar seu ouro, certinho? Então chegamos agora na parte que importa, que é a resolução das questões. Vamos lá. Em relação à arte do Egito Antigo, assinale a alternativa correta. Letra A. Alternativa A. Visava a valorização individual do artista? Era isso, minha gente. A gente acabou de ver. A característica é aquele artesão, ele é o principal cara que faz parte da arte. Será que é ele que é glorificado? Vamos ver. Então, uma formas mais rápidas de chegarmos à alternativa correta é pela eliminação. Então, essa aí já pode dar como errado. B.
manifestava as ideias estéticas com a representação da natureza, evitando a representação da figura humana. Se na nossa técnica, na nossa visualização, que já foi comentado, a principal figura é o imperador ou o faraó, e vocês veem sempre nas imagens as pessoas ou as pessoas que fazem parte da composição do reino. Então a figura humana ela é uma figura central para esse momento. Sendo assim, dessa forma, não é a representação da natureza, e sim do humano. Então a alternativa B está incorreta. C. Estava destinada à glorificação do faraó e à representação da vida além do túmulo? Com certeza, meus caros. Dito agora e feito também. Olha só a representação da arte, a arte egípcia, que costuma cair bastante no Enem ou nos vestibulares, a questão da arte e também a cultura, tem essa representação de cultuar o faraó, que ele é o Horus Vivos, o cara até um deus vivo, então ele tem que ser cultuado, minha gente, por todo mundo. Além disso, a sua vida além do túmulo, que era para isso que eles viviam, certo? Então a alternativa C seria a correta. D. Aproveitava os hieroglíficos como a ornamentação. Os hieroglíficos era só para ornamentação ou era para contar histórias ou os mitos e os grandes feitos pelo faraó? E aí, fica aí. D. Incorreta também. Era uma arte abstrata de difícil interpretação. Difícil interpretação para a gente, né? Julgando nossos olhares de hoje. Mas não julgamos a história com os olhares de hoje, mas sim com daquela época. Então quem vivia ali sabia o que estava ali sendo dito, certo? E também dá pra gente observar através das imagens e uma interpretação. Ok, olha só, se tu chegou aqui, deixa o like, se inscreve, porque é de suma importância para o nosso canal progredir. Não esquece que o canal História para quem tem pressa é o melhor canal de aula. Aqui não é vídeo nem série, é aula de verdade. Então se inscreve e compartilha com os demais amiguinhos. Vamos ver se a alternativa estava correta. Pananana. C. Alternativa correta. Belezinha, né? Vamos ver a outra questão. Olha lá. Enem. O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do planeta. Desejo de ver com os próprios olhos grandiosidade do poder esculpidos em pedra há milênios, as pirâmides de Gizé, as tumbas de vela dos reis e os numerosos templos construídos ao longo do Nilo. O que hoje se transformou em atração turística era no passado interpretado de forma muito diferente, pois o que simbolizava, gente, a pirâmide ou aquela arte? Novamente, o Enem cobrando as questões artísticas e culturais do Egito. Letra A. Significava, entre outros aspectos, o poder dos faraós que tinha para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos? Também, eu disse a vocês que a arte egípcia ou a construção das pirâmides, elas não só simboliza a questão ritual e espiritual, mas também o poder daquele povo, que dava para ver de longe o poder daquele imperador. Imagina aí, tu tá viajando de longe, do nada ver aquelas pirâmides. Tu vai meter o louco e vai enfrentar aquela galera? Vai! O cara tem uma construção daquele tamanho. Então significa que ele tem bastante poder. Vamos ver as demais. B. Representava para a população do Alto Egito a possibilidade de migrar para o sul e encontrar trabalho nos canteiros faraônicos. Aí você quer dizer que já existia um trabalho assalariado e que as pessoas procuravam as construções da pirâmide porque representavam a elas oportunidade de emprego? Incorreto. C. Significava solução para os problemas econômicos, uma vez que o faraó sacrificavam aos deuses suas riquezas, construindo os templos. Não em si, porque aí fala que solução para os problemas econômicos sociais, como se fosse o faraó sacrificasse o seu tesouro para a redenção ou para a melhora econômica do povo. E não, era para a sua redenção da sua alma, tá certo? Letra D. Representava a possibilidade do faraó ordenar a sociedade e obrigando os desocupados, olha, desocupados, a trabalhar em obras públicas, que engrandeceram o próprio Egito. Errado. Mais uma vez, alternativa incorreta. Letra E. Significava o peso para a população egípcia, que condenava o luxo faraônico e a religião baseada em crenças e superstições. Falso novamente.
a religião espiritual deles estava intrinsecamente ligada ao faraó, porque ele era a representação divina. Então aquilo que o faraó fazia era tudo justificado em sua religião. Então por isso o povo não tinha essa questão aí de condená-lo pelas suas exibições de dinheiro, certo? Então vamos ver se a alternativa era essa mesma, correta? Alternativa A. Muito bem, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Então deixem o like, se inscrevam no canal e não esqueçam que tem materiais disponíveis aqui na descrição, totalmente gratuitos e para vocês, meu querido. Então um beijo e até a próxima aqui no canal História para quem tem pressa.